Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A Ele seja toda a honra, toda a glória, Glória a Deus. todo louvor e toda adoração. Amém. Que Deus maravilhoso, que louvores maravilhosos e gostosos de cantar, juntamente com a igreja, entoando a este Deus tão bom, tão misericordioso, que nos deu vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, boa noite a todos, mais uma vez, aquele que nos visita, aqui pela primeira vez, segunda e outras vezes, seja muito bem-vindo. Que o Senhor abençoe a sua vida e fale ao seu coração essa noite e aos nossos corações, amém? Amém. Eu gostaria que a igreja pudesse abrir em Lucas, capítulo 7. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. É um texto muito conhecido, e um dos quais Jesus disse que onde o Evangelho do Senhor fosse pregado, onde o seu Evangelho fosse pregado, esse relato deveria ser anunciado. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Uma pecadora unge a Jesus, intitularizada uma pecadora, unge a Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com seus próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher é ela, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele lhe disse: diz, mestre. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoado uma dívida maior. Ao que Jesus o congratulou. Julgaste certamente. Versículo 44. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Então, ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e as enxugou com seus próprios cabelos. E da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, Simão. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova seus muitos pecados, já que já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados.
Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz permanentemente. Amém? Vamos buscar o Senhor em oração. Pai, nós queremos te agradecer por essa graça, Senhor, pelo privilégio, pelo dom da vida em Cristo Jesus. A Ti, Senhor Deus, oferecemos todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, Senhor Deus, pelo que Tu és, pelo que Tu fizeste, Senhor Deus, por nós, pelo resgate, Senhor Deus, que nós ganhamos, Senhor Deus, gratuitamente em Cristo Jesus, por essa graça imerecida. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Que essa noite, como todas as demais noites na qual nos reunimos aqui como igreja do Senhor, de preferência, Senhor Deus, aos domingos, às quartas, enfim, outros dias, Senhor, possa ser dia, Senhor Deus, na qual a Tua palavra venha ao nosso encontro, que a Tua palavra seja e faça morada em nós, e que possamos trazer, Senhor Deus, a memória aquilo que nos dá esperança, como diz a Sua palavra. Que o Evangelho, Senhor, o poder do Evangelho, nos converta a cada dia, Senhor, ao Teu amor, à Tua graça e à Tua misericórdia em Cristo Jesus. E todos os dias da nossa vida, Senhor, possam ser dias de adoração, de louvor a Ti, para todo sempre. É o que nós te oramos, Senhor. E que a Tua palavra fale aos nossos corações essa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O texto aqui nos relata algo muito interessante e algumas particularidades de um outro segmento dos evangelhos aqui demonstrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus, como era de costume, ele andava, ele caminhava em várias regiões, curando e principalmente anunciando o Evangelho da Boa Nova, o Evangelho que dava ao homem vida. E nessas caminhadas, Jesus, em muitas vezes, tempo quente, desertos, muita poeira, era de se esperar que no fim do dia, ou em algum momento do dia, ele estivesse sujo, estivesse cansado, devido ao suor, à fadiga do sol. Mas uma coisa o motivara, era o anúncio do Evangelho, incessante, a todo aquele que nele cria. E um homem chamado Simão, fariseu, aqui como a gente sempre fala, era um homem da alta religiosidade de sua época. Ele teve o interesse de convidar Jesus para reclinar a sua casa, ir comer na sua casa. E este fariseu, este homem Simão, convida Jesus a ir na sua casa e participar de tal ceia. E Jesus, por muitas vezes, repreendendo fariseus por seus ensinos, por suas ações, atitudes que não tinham nada a ver do originário compromisso com Deus e da verdade revelada por meio das escrituras que eles tinham em mãos. Porém, Jesus não era hipócrita e não fazia acepção. Ele aceitou aquele convite daquele homem. E lá chegando, acontece aqui um fato muito curioso. Uma mulher que era conhecida ali na sua sociedade como uma mulher pecadora. Uma mulher que provavelmente tinha sido pega em adultério. E ela era discriminada por todos. Era aquela tipo daquela mulher na qual ela passava por aí em meio, as pessoas cochichavam: olha, aí vai ela. E creio eu que isso machucava bastante. Mexia muito com o emocional daquela mulher. E ela era marginalizada por sua condição de vida, na qual ela, no decorrer do texto, ela mesma reconhece com suas ações. Mas enfim, ela enfrenta aquela situação sabendo que o mestre, que Jesus estava na casa
deste homem chamado Simão, o fariseu. E lá ela em nenhum momento ela pensa na sua própria vida, porque ela ali estaria até sujeita a ser apedrejada, a ser de fato banida a tapas e repúdias. Porque na sociedade na qual ela vivia, e principalmente entrando na casa de um fariseu, um homem que se dizia ser zeloso, incontaminável, não pecador, uma mulher pisar na sua casa, ela estaria sujeita a tais situações como essa. Mas para se achegar até Jesus, ela nem pensou nessa situação, nessa probabilidade, nesse fato que provavelmente poderia acontecer na vida dela. E ela foi em encontro de Jesus. Ela foi em busca do Mestre, daquele que poderia dar a ela algo que nenhum outro pôde dar. Mas ela estava lá. E ela chegou lá, enfrentando seus obstáculos, seja ele psicológico, seja ele espaços físicos. Mas ela foi até o encontro de Jesus, na casa de um fariseu. E o texto nos relata que ela começa a fazer algumas situações como chorar. E suas lágrimas começam a molhar os pés de Jesus e lavar. Você consegue imaginar um choro a essa importância? A ponto de lavar os pés de Jesus, que como eu falei aqui, Jesus vinha andando. E o suor escorrendo no seu corpo, o grude ficava lá. E o texto diz que ela chora ao ponto de lavar os pés de Jesus. E ela enxuga com os seus próprios cabelos. E ela continua ainda beijando os pés de Jesus. E ela ainda tinha levado consigo algo de muito valor. Um perfume muito cheiroso, muito gostoso. E deita sobre Jesus o perfume. E a atitude que aquele homem, aquele anfitrião teve foi, primeiro, rejeitar, duvidar da santidade de Cristo, da santidade de Jesus. Olha, se este homem soubesse quem é essa mulher, se de fato ele fora um profeta, se de fato ele fosse quem dizem por aí quem ele é, ele não permitiria isso acontecer. Ele não permitiria que essa pecadora fizesse isso, tocasse nele, porque acreditava-se que se uma pecadora tocasse no puro, ele se contaminaria. E Jesus, a palavra diz que ele ouve o coração, ouve a expressão daquele homem que falara para si mesmo, em pensamento, tais situações. E ele chama Simão. E ele faz uma seguinte afirmação, uma seguinte pergunta. Um certo credor tinha duas pessoas na qual deviam. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Então 500 denários é aproximadamente 1 ano e meio de serviço para poder quitar uma dívida. E ele faz aquela pergunta a Simão. E Simão fala, olha, aquele que deveria mais. Esse, com certeza, se sentiria mais agradecido, amaria mais aquele Senhor que perdoou tal dívida. E Jesus fala, respondeste, parabenizou Jesus pela resposta de Simão. Mas aqui há um paralelo muito singular, muito interessante de se fazer. Aquele que se dizia ser homem de Deus, aqui, representante de Deus na terra, aquele que na qual portava a verdade e instruía o povo, pouco de Deus tinha em si, pouco de Deus tinha a oferecer, quase nada tinha a oferecer.
E aquela mulher que era considerada pecadora por sua comunidade, teve um coração quebrantado e contrito, que fez das suas lágrimas águas fluindo da alma para lavar os pés de Jesus. Água na qual Simão não ofereceu a Jesus por causa da sua hipocrisia, por causa da sua soberba, porque era de costume oferecer a qualquer visitante que se estabelecesse numa casa. Era de costume oferecer água para lavar os pés. E também era recebido com beijo, e Jesus fala: olha essa mulher, Simão, lavou os meus pés com lágrimas. Ela não beijou o meu rosto, mas beija os meus pés, Simão. Tu, no decorrer da nossa ceia, tu não pingaste nenhuma gota deste perfume como fazia, assim, como se era feito. Simão deveria ter sido um bom anfitrião, mas aquela mulher faz esse papel, um papel na qual ele não fez. Ele fez um papel totalmente o contrário, um papel desumano, um papel de rejeitador, condenador, de juiz, sabendo ele que a lei não permitia assim agir. Mas Jesus estava lá, e diante de ambas situações, ele nos traz grandes revelações, grandes lições para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você lesse aí no capítulo 7, no versículo 41. Diz assim: Jesus novamente ilustrando: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que é aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgar-te acertadamente. E a primeira lição aqui que eu aprendo com Jesus é que somos todos devedores. Amém? Amém. Somos todos devedores. Jesus, ele usa essa ilustração. Um devia 500, outro devia 50, mas eu não tinha como pagar. E aquele credor, ele pintou: olha, não precisa mais pagar. Qual ia sentir mais alegre, aliviado de tal fardo? Lógico que aquele que deveria mais. E acertadamente o fariseu lá respondeu: olha o que deve mais, Jesus. E Jesus fala: certamente, é isso mesmo. O apóstolo Paulo fala que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos destinados ao inferno, resumindo. Estávamos mortos. Não tínhamos mais expectativa, não tínhamos esperança. Se Cristo assim não tivesse feito, nós não estaremos aqui a oferecer louvor, adoração e súplica pelos perdões dos nossos pecados. Mas Ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Assim diz a palavra, e assim nós cremos, e é assim que é em Cristo Jesus. E todos nós somos devedores. E ali estavam 2 pessoas, 2 situações totalmente opostas. Aquela mulher taxada de uma pecadora, repudiada por sua sociedade, marginalizada. Aí você aí consegue ter vários outros adjetivos para tal situação. E do outro lado, um homem religioso, um fariseu,
que particularmente era um homem que não tinha pecado, que não precisava de perdão, que não precisava se render a Cristo, muito menos aos seus pés chorar. Duas situações. A primeira delas é sabermos que nós todos nós somos devedores. Todos nós estamos devendo algo. Estávamos destinados à ira, à morte eterna. Porque não tínhamos com que pagar. Lembre-se sempre disso. Eu nunca tive como pagar. E nunca terei como pagar. Só Cristo pôde pagar a minha dívida. Para sempre, amém. Para que você se coloque sempre, assim como eu, na situação de que eu preciso, de que eu sou grato. E que eu olho no outro também esse amor, a gratidão que Cristo, Jesus nos revelou. Porque essa tal pessoa aqui, tão parecido com essa mulher pecadora, também foi uma da qual Jesus se entregou. E por ela se humilhou. E foi para a morte de cruz. Então nós não temos, e não temos não direito, em hipótese alguma, de agir dessa forma. Totalmente contrário como o nosso Senhor Jesus agiu. Como Ele age. E sempre agirá. Então a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto, entre outras, que todos nós somos devedores. Seja eu estar devendo 500 ou estar devendo 1, eu sou devedor. Eu estou em dívida. Eu preciso de alguém para pagar, porque eu não tenho como pagar. Mas aquele homem, na situação que ele estava, assim ele não pensava. Ele não tinha esse entendimento, por causa da sua religiosidade, de olhar para o bom e belo de Deus e ver tudo distorcido conforme a religiosidade de sua época. Não conseguia olhar no semblante do seu próximo a necessidade de amor, de perdão e misericórdia. Seu coração era frio, assim como ele recebeu Jesus em sua casa, sem todo aquele aquecimento gostoso de saudações e honras devido ao seu convidado. E uma segunda lição aqui eu aprendo é que a soberba do indivíduo mata o ser. Amém? A soberba do indivíduo mata o ser. Queria que você lesse comigo em Lucas capítulo 7, versículo 39. Diz assim: diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando, e que espécie de mulher é ela, uma pecadora, soberba, de se achar superior, de se achar melhor, de se achar como ele se achava representante de Deus, que de Deus não tinha nada, porque o apóstolo João diz que Deus é amor. E o amor aqui já estava longe do seu coração, porque o seu amor já estava frio. Como Paulo também registra, que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aparentemente religioso, mas iniquidades viviam em seu seio. Atitudes abomináveis por Deus. E a soberba da vida ainda prevalecia em sua vida. E você lê no texto aí em casa, enfim, como nós lemos aqui, você consegue perceber isso junto comigo. Se alguém chegasse ao nosso encontro em choro, seja lá qual for uma pessoa, aquela que conhecemos por aí como essa mulher aqui,
se chegássemos ao nosso encontro com lágrimas nos olhos, qual seria a nossa situação? Nós já falaríamos: olha, sai daqui, pecadora, está repreendida em nome de Jesus. Ou nós emprestaríamos nosso ombro, nós emprestaríamos os nossos ouvidos. Que situação! Acredito que a igreja toda tenha pensado: olha, eu ia tentar, no mínimo, confortá-la. E na oportunidade, a falar desse Jesus tão maravilhoso. Acredito que assim seja, amém? Amém. Porque aqui ninguém gostaria de viver farisaísmo, hipocrisias, como na igreja algo e fora outro. Não. Mas aquele homem deixava que a sua soberba prevalecesse em sua vida, a ponto de não permitir a ser tocada, seja por quem fosse, se não fosse da sua própria laia. Porque eles entendiam, como eu falei há pouco, que se um pecador o tocasse, o deixaria impuro. Mas Jesus, para mim, parece que ele estava no povo mesmo. Ele gostava de estar no meio do povo, abraçando, beijando, tocando, se permitindo ser tocado, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. Totalmente diferente. E essa segunda lição, a soberba da vida, a soberba do indivíduo mata o ser. E aquele homem, ele teve uma oportunidade grande de ser um bom anfitrião, de entender que a resposta da vida, que a resposta de Deus, que a salvação de Deus tinha chegado em sua casa. Mas assim como muitos, ele rejeitou, ele desprezou, porque o seu interesse era mais político, em ouvir um homem considerado mestre dos seus ensinos e pronto, do que de fato deixar que toda a palavra que Jesus trazia, toda a revelação de Deus penetrasse no seu ser. Mas o seu ser estava cheio de soberba, e tal soberba matava o seu ser. Essa é a segunda lição dessa noite. E uma terceira lição é que em meio às lágrimas há arrependimento de pecados. Amém? Amém. Eu queria que você lesse comigo em Lucas 7:38. Diz assim: e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com seus próprios cabelos, beijou e ungiu com perfume. Por quê? Eu deixei assim: em meio às lágrimas, arrependimento de pecados. Porque há muitas lágrimas falsas. Há muitas lágrimas que não são lágrimas de arrependimento. São lágrimas simplesmente de remorsos. E há diferença entre arrependimento e remorso. Remorso, você sente um friozinho na barriga e logo passa. Logo estamos fazendo tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma. Porque deu só um friozinho na minha barriga, desceu umas lágrimazinhas, enfim. Mas arrependimento me traz a memória de que não é mais justo, não é mais digno viver de tal forma, porque Cristo vive em mim. Cristo jaz na minha vida, dele sou para sempre. É aquela mulher, por todos os seus defeitos, todos os seus pecados, porque Jesus enfatiza isso: os teus muitos pecados estão perdoados. Ele enfatiza isso, Jesus. Em meio às lágrimas daquela mulher, do título que ela tinha de mulher pecadora, para resumir a barbárie que já sobre ela, ela chegou arrependida por trás de Jesus e começa a chorar
e começa a enxugar, a lavar os seus pés com lágrimas, enxugar com seus cabelos e derrama um perfume no seu ser. Essa era a mulher pecadora, que creio eu que em meio àquelas lágrimas que rolavam no seu rosto, vinha também a lembrança de toda a mazela que cometeram antecipadamente, anteriormente. Eram as lágrimas caindo e ela confessando em seu ser, porque em nenhum momento ela chega para Jesus e fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas as suas ações, diferente das ações do fariseu, a demonstra arrependimento por totalidade. E em meio às lágrimas que rolavam, vinha a lembrança de seus pecados, vinha a lembrança das mazelas que tal fez, e o arrependimento ali jaz na vida dela. Quando fala por trás de Jesus, porque era costume eles deitarem com a mão assim, pegando com a direita o alimento, e ela vai por trás e começa a fazer aquilo. Aquela atitude na qual Simão não teve. E juntamente com suas lágrimas, em nenhum momento, como eu falei, ela chegou para Jesus: perdoa os meus pecados. Mas sua ação tocou o coração do Mestre. Diferentemente das ações de Simão. E ele olha para aquela mulher e fala: perdoados estão os teus muitos pecados. Vai permanentemente em paz. E esse permanentemente em paz, no original, é a minha paz, Jesus fala. É a minha paz. Assim como o Evangelho registra, que Jesus fala: olha, a minha paz vos dou, e não a paz desse mundo, mas a minha paz vos dou. Porque em nenhum momento paz significou ausência de lutas, mas pelo contrário, fé, esperança de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então aquela mulher, ela chora, porque ela em nenhum momento recebera perdão daqueles que se estavam intitularizados como representantes de Deus. Não recebeu nenhuma assistência, mas pelo contrário, só rejeição. Mas aqui estava o Filho do Homem, o Emanuel, o Deus conosco. E ela não perdeu essa oportunidade. Em lágrimas, os seus muitos pecados foram perdoados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Que lição. Que lição. E é por isso que no outro evangelho ele registra: olha, o que se passou aqui será anunciado aonde for levada essa palavra. Foi forte, foi muito profundo, foi maravilhoso, foi grandioso. Uma quarta lição que eu consigo aqui perceber, entre muitas: quem consegue entender a grandeza do perdão recebido se entrega totalmente ao amor de Jesus, amém? Ele faz aquela seguinte ilustração: certo credor tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50, nenhum dos dois tinha como pagar. Enfim, ele perdoou a dívida. Quem ficou mais alegre? Quem o amara mais? E é bem respondido: olha, o que devia mais. E Jesus fala: beleza, certamente é isso. Certamente é isso. E há quem muito precisa de perdão, muito a ele é amado, ou por ele é amado, ou a ele é amado. Porém, aquele que pouco precisa de perdão, pouco o ama, porque jaz no seu coração a soberba da vida.
jaz no coração a prepotência de seu ser superior. Jaz no seu coração a não necessidade do perdão de Deus. Porque se entende-se que sou purificado por mim mesmo e de Deus não preciso. Mas Jesus deixa bem claro: aquele que muito devia, esse muito ama. Ai, velho! Como uma vez me perguntaram. Então, é a oportunidade para pecarmos. É a oportunidade de fazermos de todas as mazelas, de tudo que é de errado, para que manifeste em mim a graça de Deus ainda maior. Não! Pelo contrário. Se eu conseguir entender a grandeza do perdão recebido, se entrego totalmente ao amor de Jesus, eu entendo nisso. Eu compreendo que a minha vida não pertence mais a mim. Não sou mais eu quem vivo, assim diz a palavra, mas Cristo vive em mim. Então eu entendo que longe do pecado ficarei. Repudiarei sim o pecado, mas agirei como Jesus sobre a vida de pecadores. Porque aquele que entende, aquele que compreende o real sentido do que foi aqui lido, do que nós vivemos, não há como negar esse amor tão grande de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aquela mulher, considerada como uma mulher pecadora, foi por Cristo perdoada todos os pecados, e se não tinha oportunidade de ser perdoado também todos os seus pecados, mas ele preferiu ficar, neutralizar e viver com toda a sua mazela impregnada. Olha, aquela mulher não perdeu tempo, não esperou boa hora ou hora ruim. Ela simplesmente se entregou àquele que pode fazer por mim e por você, àquele que pode perdoar todos os nossos pecados de uma só vez, como diz Hebreus, sem necessidade de quebra de maldições, sem necessidade de umas confissões que não existem, sem necessidade de ritos, de bodes, de sangue de touros e carneiros, porque de uma só vez ele se entregou para que de uma só vez nossos pecados pudessem ser perdoados para sempre. É assim que é. E ela viu isso no Mestre. Todos esses aí só me repudiaram. Eu reconheço o que eu tenho feito. E a gente vê na atitude dela com Jesus. Mas eles não conseguem me dizer uma palavra só de encorajamento. Mas esse Jesus aí, este homem, nele há algo diferente. Ele é Deus conosco. Então não perdeu essa oportunidade. Não percamos essa oportunidade de nos achegarmos, seja onde for, no nosso quartinho, como ele diz lá. Olha, vai lá, entra no quarto, fecha a porta, fica com Deus. Se você tem um lugar específico ou não, mas não perca oportunidades na vida de falar com o Pai, se achegar a Ele, em meio às dores, às lutas da vida, nos colocarmos aos seus pés, e que ainda seja com lágrimas de verdade, que arrependimento seja por qual seja a situação, mas que esse sentimento não se perca em nós,
e que em nós, em nenhum momento, venha a ser notório e vivido soberbas da vida, mas pelo fato, nós vivemos pelo menos o simples fato do arrependimento, de enxergarmos desse Jesus, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Eu queria finalizar lendo um parágrafo aqui que eu escrevi nessa tarde. Jesus nos passa um exemplo de humildade, de beleza incomparável. Ele é um Deus mínimo, majestoso, porém humilde e acessível e que ama. O fariseu, ele pensava que servia a um Deus que abominava e afastava o pecador e não se importava com eles. Simão não sabia amar e perdoar. Jesus, porém, conhecia a reputação da pecadora. Todavia, estava interessado em salvá-la por meio da graça de Deus. Ele não afasta o pecador arrependido, mas o transforma para fazer a sua obra. O amor de Deus, ele salva, ele transforma e ele perdoa. E como dizem 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Essa é a palavra do Senhor. A palavra que precisa ser encarnada em nós. Que precisa ser compreendido e vivida. Como o apóstolo assim nos ensina, como o Tiago também registra. Que não seja algo somente de ouvir, mas principalmente de práticas. De práticas. Que esse amor de Jesus nos acompanhe para todo sempre. Amém?